Graça e paz, irmãos. Graças a Deus. Mais um encontro de 12 horas aqui no Vale. É muito bom estar com os queridos, rever os irmãos. É muito bom também reencontrar pastores queridos, amados, e comungarmos desse tempo de oração, esse tempo de adoração e esse tempo também de palavra. Nos últimos dias, Deus tem me incomodado a refletir um pouquinho sobre uma experiência muito especial, que o Novo Testamento traz para a gente. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 até o 45. Diz assim a palavra de Deus: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque certamente foi o Senhor quem separou esse tempo de 12 horas de adoração, de intercessão, de consagração. E aqui, ó Deus, nós estamos crendo que o Senhor está se movendo em meio aos louvores, o Senhor está se movendo em meio às orações, mas o Senhor também se move em meio à proclamação da tua palavra, a anunciação do Evangelho. O Senhor se move quando Jesus Cristo, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que
também viveu e estabeleceu o reino de Deus sobre a terra, aquele que foi julgado depois de ser traído, aquele que foi preso, aquele que foi condenado à morte de cruz e padeceu ali. Esse mesmo Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e Ele está vivo. Esse mesmo Jesus é o nosso Senhor. Esse mesmo Jesus, Ele se movimenta no meio da sua igreja, a fim de que a palavra de Cristo possa frutificar no coração de filhos e filhas que estão sedentos por mais do Senhor. Então, Paizinho, que nesta tarde o Senhor continue se movendo, o Senhor continue derramando sobre este lugar graça e misericórdia, e que o Senhor continue, ó Deus, até o tempo em que encerraremos esse período, esse turno de 12 horas, que o Senhor olhe para esse lugar com carinho, olhe para esse lugar, ó Deus, de uma forma especial, e libere a sua vontade, vontade que sempre é boa, que sempre é perfeita, que sempre é agradável, vontade que é mais do que nós precisamos. E com isso, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma página da nossa Bíblia que faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, de Malaquias, que foi o último livro do Antigo Testamento, para o Evangelho de Mateus. Existe uma página em branco. Normalmente, quando nós pegamos a nossa Bíblia, nós temos uma página em branco. E essa página em branco pode não ter significado nenhum para muitas pessoas, mas ela tem sim uma representação. Essa página em branco, ela representa algo que nós chamamos de período interbíblico, ou período intertestamentário, que foi o período de 430 anos em que Deus não falou, Deus se calou, um período onde houve silêncio da parte de Deus, onde os profetas não tinham palavra para entregar, onde o Senhor Ele segurou a sua voz, e onde aconteceram vários movimentos até o dia em que Gabriel se manifesta para tanto Isabel como também para Maria, quando nós vamos ver o nascimento de João Batista e também o nascimento de Jesus. Então esse movimento que está acontecendo aqui, que nós acabamos de ler, é claro que nós lemos o Evangelho de Lucas, mas a gente tem 4 evangelhos, 3 deles a gente chama de evangelhos sinóticos, porque são evangelhos semelhantes, narrados por escritores, por autores com cunhos e com objetivos diferentes. E o Evangelho de João, ele não faz parte do sinótico, porque ele tem uma outra linguagem, ele tem uma outra proposta. Mas Lucas, ele narra aqui um momento onde esse período dos 430 anos está sendo quebrado. Mas, durante esse período, ou melhor, antes desse período, nós vamos ver Deus se manifestando. Nós vamos ver o Senhor manifestando a presença dEle, nós vamos ver o Senhor manifestando a graça dEle para o homem, para com o homem, e sempre que Deus se manifesta para com o homem, nós vemos que algo sobrenatural está acontecendo. Mas também quando Deus se manifesta para o homem, algo relacional está acontecendo. A manifestação de Deus, ela não tem um intuito só de ser extraordinária, mas ela também tem um intuito de manifestar a Cristo. Cristo é apontado em todas as aparições do Senhor desde o Antigo Testamento. Então, se a gente parar para pensar, na criação de todas as coisas, tudo foi criado por meio da palavra de Deus, por meio do Logos, por meio do Verbo, por meio de Cristo. Ou seja, Cristo já estava ali. Cristo não foi feito ou não foi criado como algumas seitas afirmam, mas Cristo é Deus e desde o início Ele estava ali. Josué, quando ele recebe a incumbência de substituir Moisés,
Josué, ele tem uma grande responsabilidade, e o primeiro desafio de Josué era levar o povo a ultrapassar o Jordão. Moisés, o grande líder de Israel, considerado um amigo de Deus, Moisés, ele tem uma experiência extraordinária quando eles atravessam o Mar Vermelho a pés enxutos, e agora Josué tinha o desafio de levar o povo a atravessar o Jordão rumo à conquista de Jericó. E enquanto ele estava em oração no Jordão, enquanto ele estava num momento onde ele avistava a cidade, Josué capítulo 5 mostra que há uma aparição da parte de Deus ali, onde um guerreiro aparece diante de Josué. E quem era aquele guerreiro? Nada mais era do que o próprio Cristo, ou seja, uma teofania, Deus se manifestando. Jacó também tinha tido uma experiência como essa no Val de Jaboque antes de encontrar Esaú, Jesus se manifestando. Quando Deus luta com Jacó, é o Cristo. Mas existe uma doutrina, que é a doutrina da encarnação, e essa doutrina é algo linda, e a gente acabou de ler um dos momentos de auge, de ápice, que a palavra de Deus nos aponta, que é o quê? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que é um Deus transcendente, é um Deus que tem todo o universo na palma das suas mãos, é um Deus que decidiu habitar nessa terra, é um Deus que decidiu se encarnar, é um Deus que decidiu andar e se desenvolver como eu e você. Então aqui nós estamos diante de uma manifestação de Deus, e é interessante que um pastor chamado Tim Keller, ele faz alguns comparativos de encontros que pessoas tiveram com Deus, e um desses comparativos é justamente de Maria com o anjo. E você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com oração? O que isso tem a ver com adoração? Isso tem tudo a ver. Porque quando Deus, ele manifesta a presença dele, há uma relação nascendo. Quando Deus manifesta a presença dele para com um homem, para com uma mulher, há uma relação, um relacionamento, uma comunhão que está sendo construída. E essa comunhão que está sendo construída aqui, nessa experiência de Maria, para mim fica como um grande privilégio, olhar para isso e aprender o que Deus faz quando Ele se apresenta, e o que uma pessoa pode fazer ao receber ou a experimentar algo da parte de Deus. Então aqui tem algo que o anjo pode nos ensinar, mas aqui também tem algo que Maria nos ensina. O anjo, ele vai nos mostrar, nos ensinar, e a gente vai poder acompanhar o texto, que ele veio anunciar que Maria seria a mãe do Filho do Altíssimo. E essa afirmação do anjo, Filho do Altíssimo, é uma afirmação um tanto quanto intrigante, porque ele não simplesmente seria o Filho de Deus por ser gerado por Deus, mas ele era o Filho de Deus, ou seria o Filho de Deus que nasceria da virgem, porque ele era semelhante a Deus. E na cultura hebraica, quando alguém chamava uma pessoa de filho, ele estava dizendo que aquela pessoa era muito semelhante a ela era parecido com ela, nos seus afazeres, nos seus costumes, na sua cultura, ou seja, aquele que iria nascer, o Cristo que seria o Deus encarnado, ou melhor, que é o Deus encarnado, esse Cristo era semelhante a Deus Pai, semelhança em vários aspectos. E Maria precisava crer numa mensagem. O que está acontecendo aqui é a anunciação, e essa anunciação para uma garota de cerca de 14 anos de idade, para uma menina de uma família pobre, vinda de Nazaré, um lugar que era extremamente humilde, aquela menina que estava prometida para José em casamento, era ainda muito menina. Para que ela cresça na palavra, o anjo traz algumas afirmações a respeito da sua anunciação que tem a ver com a gente, e que a gente precisa hoje, nessa tarde, também renovar os nossos corações com as afirmações que o anjo traz. E quando eu digo isso é porque eu sei que em algum momento da sua vida o Senhor já foi ao teu encontro. Alguém falou de Jesus para você, alguém apresentou Jesus para você, alguém falou a respeito do Messias
que veio para redimir a minha e a sua vida, e um dia você teve um encontro com esse Jesus. E é por isso que a gente precisa se lembrar que esse Jesus, ele foi anunciado para aquela jovem, para aquela adolescente, como o Filho do Altíssimo. E o Filho do Altíssimo, ele era não somente alguém que foi gerado por Deus, mas ele era alguém semelhante a Deus, na sua essência, no seu coração. Ele ainda iria se desenvolver como um bebê, uma criança, como um adolescente, como um jovem, mas havia uma essência no coração de Jesus que era a semelhança com Deus. Mas na cultura hebraica, quando alguém era chamado de filho, também tinha a ver com aquilo que ela cria, tinha a ver com fé. Então era muito comum um rabino ele chegar ali para um aprendiz que estava conhecendo e aprendendo a respeito das escrituras, e eles estudavam o Pentateuco, decoravam o Pentateuco com todas as suas forças e tudo mais. O rabino ele tinha o costume de chamar aquele jovem aprendiz de filho. Então Jesus, ele não somente era o Filho do Altíssimo, porque ele se parecia com Deus, mas ele também era o Filho do Altíssimo, porque ele carregava a essência da mensagem de Deus para a humanidade. E isso tem a ver com fé. Hoje nós só estamos aqui porque foi gerado no nosso coração uma mensagem, uma semente, que é uma semente de fé. Nós somos chamados de filhos e filhas de Deus, porque nós somos sim filhos e filhas que creem num Deus Todo-Poderoso, que creem no Cristo que morreu, mas ressuscitou, que creem que o Espírito Santo foi liberado sobre as nossas vidas. Então Jesus, ele era o Filho do Altíssimo também, porque o reino dele seria um reino eterno. E o anjo vai dizer isso, o anjo vai dizer, olha, Maria, ele vai reinar. O trono do seu pai Davi, o Senhor Deus vai dar para ele, e ele vai reinar para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Ou seja, Maria, cheia de dúvidas, de medos, de temores, ela precisava de convicção. Sabe, às vezes a gente está caminhando na nossa vida normal, no nosso dia a dia, e a gente acaba se esquecendo de que um dia foi apresentado para a gente um Cristo que é o Filho do Altíssimo, que é aquele que é semelhante a Deus, que é aquele que gerou em nós a fé, que é aquele que um dia vai retornar para recolher essa fé, que é aquele que reina e vai reinar eternamente. É somente por isso. Nós vivemos para isso. Existe algo em nós que é o motivo da nossa existência, que nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Às vezes a gente fica em dúvida, para que eu existo, para que eu fui feito, para que Deus, o que Deus quer da minha vida? Você foi feito para o louvor e para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o anjo ele anunciou aqui o Filho do Altíssimo para Maria, mas o anjo também disse para ela, em meio às suas questões, os seus questionamentos, e daqui a pouco a gente vai ver quais foram as respostas de Maria para o anjo. Mas o anjo disse assim, olha, o poder do Altíssimo vai envolver você. Quando Jesus é anunciado para Maria, não somente ele é apresentado como Filho do Altíssimo, mas ele também é apresentado como aquele que é cheio de poder, um poder que é envolvente, um poder que cobre, um poder que protege. Como que um bebezinho que necessitaria de todo cuidado materno, ele seria uma proteção para uma mãe cheia de dúvidas, cheia de incertezas, ainda tão garota, tão menina? O que Deus faz na vida de Maria, e o anjo anuncia, é que o poder do Altíssimo encontraria aquela mulher, aquela moça, de uma forma envolvente, em que ela seria protegida, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Maria, e não somente na vida dela, mas na vida de pessoas que estavam perto de Maria, e para a vida de gerações que viriam pós Maria. Há um tempo atrás nós estávamos reunidos com amigos em Sorocaba, falando sobre nosso encontro também de 24 horas de adoração lá na cidade, que está para acontecer no mês de agosto, e os irmãos e irmãs estão convidadas a estarem conosco. E o pastor Anderson Bonfim, que vai ministrar mais tarde aqui, ele disse que
algo que marcou muito meu coração. Ele falou que o movimento que Deus está fazendo sobre a terra, a ação que Deus está fazendo na nossa cidade, na nossa região, e eu creio que aqui em Araçariguama também, é uma ação que ela é relacional, intencional e geracional. Ela é relacional porque Deus sempre, na sua ação, no seu movimento, no seu manifestar, Deus está sempre gerando relacionamento entre a humanidade com Ele, através do Espírito Santo que habita em nós, através da anunciação do Evangelho, através da proclamação de Jesus Cristo. Deus está manifestando a sua graça para que haja uma relação, um relacionamento de nós para com Deus e de nós para com as pessoas. Então, o movimento de Deus é um movimento relacional, mas o movimento de Deus também é um movimento extremamente intencional. Por quê? Ele é intencional porque ele não é um movimento que fica simplesmente parado esperando as coisas acontecerem. O movimento de Deus não. Deus ele chama homens e mulheres, Deus ele capacita homens e mulheres, Deus ele comissiona homens e mulheres, Deus ele convoca homens e mulheres, Deus ele nos chama para sermos sim o seu povo, para estabelecermos o reino dele sobre a terra intencionalmente. Então quando você sai da sua casa e você vai para um encontro, você vai para uma célula, você vai para um culto de oração, você vai para um culto dominical, você vai para uma ação evangelística, é o Espírito Santo de Deus gerando no seu coração a intenção de fazer parte do movimento de Deus. Mas o movimento de Deus também ele é geracional. E ele é geracional, sabe por quê? Porque um dia Deus encontrou uma menininha pobre, simples, humilde, que talvez tivesse se tornado mocinha há pouco tempo, e Deus encontra no coração daquela moça a disposição para que algo acontecesse, e hoje nós estamos falando do nome dela, hoje nós estamos lembrando de Maria, um dos nomes mais comuns no mundo, né? Quantas Marias tem aqui? Tem Maria aqui? Amém, assustei, falei, não é possível. Sabe por quê? Porque as gerações vão passar até o dia que Jesus vai voltar. Ou seja, as gerações serão impactadas porque o movimento de Deus ele é geracional. Ele encontra alguém não simplesmente para fazer algo ali naquele lugar, mas ele encontra alguém para fazer algo durante as gerações. Eu me lembro, eu tinha 8 anos de idade, minha avó ela reunia as mulheres da igreja para as reuniões de oração às quintas-feiras. Em muitas dessas reuniões eu ia até lá e colocava o meu estrelão, não sei quem lembra disso, era um brinquedo, que é um campo de futebol de madeira, colocava o meu estrelão ali no chão, para jogar futebol de botão, e ali vinha mais um ou outro jovem da igreja para jogar futebol de botão, e as mulheres estavam orando e cantando os hinos, e eu estava ali jogando futebol de botão, recebendo, e eu me lembro que quando eu completei 14 anos de idade, as mulheres da igreja me convidaram para fazer a liturgia de um culto missionário na igreja. Eu falei, Jesus, como assim? Eu falei, vó, eu vou lá? Como assim? É a sua vez, agora é a sua vez. Eu coloquei um paletó que cabia 2 de mim, e aí fui e lendo o texto lá, irmãos e tal, 14 anos, né? Sabia nem falar direito, mas aquele legado da minha avó veio sobre a minha vida, e agora a minha função é passar para as minhas filhas. Ou seja, nós recebemos uma mensagem de anunciação do Evangelho, e nós temos agora a incumbência de dar sequência, porque até o dia que o Senhor vai voltar, e nós não sabemos, mas nós cremos que enquanto o Evangelho não chegar até todas as tribos, povos e nações, Jesus não voltará. Então nós vamos pregar, nós vamos interceder para que Ele levante missionários, missionárias, para que os povos menos alcançados recebam a mensagem do Evangelho, porque sim, enquanto isso, as gerações serão alcançadas, até o dia que o nosso Cristo vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. O anjo está anunciando Jesus, Filho do Altíssimo, em que Maria experimentaria o poder do Altíssimo, e aí o anjo disse assim, e essa criança que vai nascer do seu ventre, se chamará o quê? Jesus, que significa o quê? Deus salva.
Irmãos, aquela mulher estava recebendo a mensagem de esperança que o povo estava aguardando há tanto tempo, que o povo estava esperando, que o povo estava vivendo debaixo de tacões poderosos, de impérios que assolaram Judá, que destruíram Israel. E agora o Império Romano estava ali também dominando toda aquela nação, e aquela mulher recebe uma palavra: o filho que vai nascer do seu ventre é o Deus que salva. Você tem medo, vocês vivem na miséria, vocês vivem debaixo do poder do Império Romano, mas o Deus que salva nascerá do seu ventre. Quantas vezes a gente que já recebeu o Evangelho, já experimentou do Evangelho, a gente se esquece que nós recebemos o Deus que salva nas nossas vidas, e a gente vive cheio de medos, temores, pavores, inseguranças. O anjo estava aqui proclamando, anunciando aquele que viria para estabelecer o reino de Deus, aquele que viria para conquistar a autoridade que ele já tinha no trono de glória, mas agora conquistar a autoridade que estava nas mãos do inimigo. E é quando ele vai até a cruz, vence a morte, conquista a autoridade, vai até o inferno, declara para os principados e potestades: eu venci a morte, eu ressuscitei. Esse Cristo conquista toda a autoridade na terra, e ele declara, antes de ser assunto aos céus, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vocês é que vão espalhar, vocês é que vão anunciar, vocês é que vão proclamar. Que privilégio! A palavra de Deus diz que os anjos anelaram fazer isso. Gabriel teve essa oportunidade. Ele foi um anjo que proclamou o Evangelho para Maria. Mas depois disso, meu irmão, minha irmã, nós somos os proclamadores. Eu não sei quem passa perto de você, eu não sei quem convive com você, eu não sei quem faz parte do seu ciclo de relacionamentos, mas eu sei que nós temos agora a incumbência de sermos anjos na vida de pessoas. Vocês me entendem, né? O anjos, proclamadores, abençoadores. Mas olhando para a experiência que Maria tem aqui, como é que ela reage a tudo isso? O que Maria faz nesse momento? O que Maria responde diante de uma mensagem que foi proclamada para ela? E aí eu queria que você acompanhasse comigo aqui, primeiro, no versículo 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Numa outra versão, versículo 29, diz assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Sabe qual foi a primeira reação de Maria ao receber a mensagem da anunciação do Cristo, do Deus que se encarnaria e viria ao mundo através dela? Maria pensou. Maria pensou. Por muito tempo, a gente foi comparado a um povo que não pensa. Por muito tempo, os cristãos, os evangélicos, foram comparados a um povo que não raciocina. São os fanáticos, são os loucos, são aqueles que não avaliam as circunstâncias. E é claro que a gente viu ao longo dos anos muitas pessoas fazerem loucuras para Jesus, e eu peço: Senhor, me dê ousadia para fazer loucuras para Jesus. Mas o que Maria faz, e que a gente pode aprender com ela, é usar aquilo que Deus nos deu, e aquilo que Jesus ele acrescenta quando ele cita Shema, quando os escribas tentam fazer uma pegadinha com ele, perguntando qual era o maior dos mandamentos. E os escribas, quando eles falavam sobre, ou quando eles faziam essa prática de tentar encontrar o maior dos mandamentos, eles tinham 613 preceitos, não somente os 10, que é algo comum para a gente, mas nos 613 preceitos,
que os escribas tinham como uma direção para a vida deles, eles ficavam discutindo, qual é o melhor, qual é o maior? E aí eles colocam Jesus ali contra a parede para tentar pegar Jesus no pulo. E aí Jesus cita Shema, Deuteronômio capítulo 6, que é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E aí Jesus acrescenta uma palavra. O que Jesus acrescenta? Com todo o teu entendimento. Com todo o teu entendimento. O que Jesus está fazendo agora aqui, Ele está falando com as pessoas que muitas vezes faziam rituais de uma forma mecânica. Eles caminhavam com Deus de uma forma totalmente, cumpriam simplesmente a agenda cultica, ritual. Domingo é dia de culto, vou para a igreja. Sábado, Santa Ceia, vou para a igreja. Vai ter a reunião de oração, vou para a igreja. Tal dia vai ter um encontro de não sei do que, vou para a igreja. Nós somos chamados a pensar, e quando Paulo ele convida, depois de fazer uma das adorações mais lindas, quando ele diz que por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, Paulo faz um convite à igreja de Roma a prestar um culto racional a Deus. O culto racional a Deus é um culto em que a gente está buscando entendimento, a gente está raciocinando. Então, irmão e irmã, quando você estiver num ambiente em que a palavra está sendo pregada, você precisa pensar, você precisa refletir. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele passa por Tessalônica, depois ele chega em Bereia. Em Tessalônica ele foi escorraçado. E diziam as pessoas, quem são esses aí que estão transtornando o mundo? Quem são esses? E expulsaram Paulo e os que estavam com ele de Tessalônica. Mas quando ele chegou em Bereia, e ele foi até uma sinagoga, ele começou a falar a respeito da salvação de Jesus, ele começou a pregar o evangelho. Diz a Bíblia que os bereanos, eles pegavam as escrituras, e eles começavam a buscar as profecias, eles começavam a tentar entender se o que Paulo pregava era verdade. A gente não foi convidado pelo Senhor Jesus para seguirmos uma religião de uma forma simplesmente ideológica. A gente não foi convidado para seguir uma doutrina de uma forma sem pensar, ou sermos lunáticos, onde a gente não avalia. Não, nós temos uma palavra que nos foi dada, que é a palavra de Deus, e é nessa palavra que nós precisamos pensar. E quando alguém nos entrega uma palavra, ou quando alguém compartilha uma palavra para nós precisamos ter todo o cuidado de avaliar e refletir e raciocinar sobre o que foi falado. Irmãos, eu já experimentei momentos em que, em cultos, em conferências, em lugares, alguém veio e entregou uma palavra para mim. Essa palavra não fez sentido nenhum para mim. Já aconteceu com você? A gente brinca que é profetada, né? Mas já teve momentos que Deus usou alguém, pelo poder do Espírito Santo, para confiar uma palavra ao meu coração, e aquilo fez todo sentido. E quando Deus faz isso, eu não estou dizendo que a gente precisa, a gente tem que duvidar de tudo, não é isso. Mas a gente precisa pensar, refletir. E o texto, essa palavra, Maria pensou, a raiz dessa palavra tem a ver justamente com raciocínio. Maria ficou raciocinando. E é interessante que qual foi a segunda expressão de Maria? Qual foi a segunda resposta que ela deu? Versículo 34. Diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então Maria, além de pensar, ela foi sincera nos seus questionamentos e nas suas dúvidas. Às vezes a gente pensa que Deus é Deus. Quem sou eu para perguntar, para questionar Deus?
Mas Deus não é um Deus relacional? Deus não é um Deus que tem filhos e filhas? Minha filha mais nova, ela tem uma mania de ficar me perguntando: pai, por que isso? Filha, faça tal coisa. Pai, por quê? Filha, faça isso. Mas pai, por quê? Eu deixo de amar minha filha porque ela fica me perguntando por quê? Eu deixo de entregar o meu abraço, o meu amor para ela quando ela fica falando por quê, por quê, por quê? Tem um vídeo antigo que um menininho, ele ficava fazendo isso com o pai. E aí o menininho ficava para o pai: por quê? Ou repetindo a mesma coisa: por que isso? Por que isso? Pai, não sei o quê, como é que é isso? Pai, me explica de novo. Pai, por que é isso? Não sei o quê. E depois mostra a vida deles, as idas e vindas da vida. E o filho cresce, e o pai vai envelhecendo. E aí chega no final da vida, o filho está cuidando do pai. E o pai já bem idoso, o pai fica perguntando as mesmas coisas para o filho. Um vídeo antigo já. Maria, ela pergunta, ela questiona, ela recebe uma mensagem de Deus, mas ela pensa e ela questiona. Ou seja, se a primeira atitude de Maria é pensar, é raciocinar, a segunda é fazer um questionamento, falar: mas espera aí, Senhor, não está fazendo sentido. Eu não tenho relação com homem nenhum. Como é que vai acontecer isso? E Deus, ele vai construindo aquilo que Maria iria receber para solidificar a fé dela, até o momento da Maria, ela dá uma resposta. Então, o que está acontecendo aqui, mostra que a gente pode dizer: Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu não estou compreendendo, Senhor, isso não está claro para mim. Você já se sentiu indigno ou indigna de questionar Deus diante de algumas questões? E o questionamento aqui de Maria não é um questionamento irônico, porque existe o questionamento irônico. Existe o questionamento quando Deus fala: você vai engravidar, mas Senhor, eu já sou velha. Aí vem o marido e dá risada: então tá bom, você vai ficar mudinho, 1 aninho sem poder falar. Existe o questionamento que não é legítimo, mas existem as nossas dúvidas, existem os nossos receios, que de uma forma legítima a gente deve apresentar para o Senhor. Isso é relacionamento, isso é verdadeiro, isso é comunhão, isso é intimidade. Deus está gerando em nós uma intimidade ao ponto da gente ter essa relação com Deus, ao ponto da gente poder falar: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, eu não sei o que eu devo fazer. Senhor, eu não sei para onde eu devo ir. Quando eu disse para você que essa experiência de Maria tem tudo a ver com o movimento de oração e de adoração, é porque Maria está nos ensinando aqui que nós podemos sim ter uma intimidade com Deus, uma relação com Deus, ao ponto de dizer: Senhor, aquele missionário que estava dedicando a vida dele ao Senhor foi assassinado. Senhor, por quê? E aí o Senhor vai confiar ao nosso coração: bem-aventurada é a morte dos meus santos, feliz aquele que se entrega. O Senhor certamente está recolhendo o povo dele, aqueles que estão servindo, se dedicando. Deus vai trazer respostas, e a relação nossa com o Senhor vai sendo construída, vai sendo aumentada, e a gente vai experimentando Deus crescendo em nós. Mas Maria, no versículo 38, vai mostrar algo que eu e você nós precisamos também fazer. E ela responde assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Na revista atualizada diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sabe o que Maria faz? Depois de raciocinar, depois de pensar, depois de expressar as dúvidas, depois de expressar os anseios dela, Maria, ela se entrega totalmente, porque ela confia. Maria, ela constrói com Deus nesse diálogo, nessa relação ali onde Deus envia um anjo. Maria está construindo, ela está escalando uma estatura de fé que a gente precisa também escalar. Maria está escalando
um relacionamento com Deus ao ponto dela ter segurança para dizer: aqui está a serva do Senhor. Eu ainda não tenho tudo como eu queria em termos de respostas, mas eu vou crer e eu vou seguir conforme a tua palavra. Cumpre a tua palavra em mim, Senhor. Irmãos, existem respostas que ainda não chegaram. Eu tenho muitas dúvidas ainda. Eu tenho muitas questionamentos que eu digo: Senhor, como é que isso que o Senhor compartilhou lá atrás vai acontecer? Porque eu não estou enxergando, não dá para ver. Como é que o Senhor vai fazer esse negócio aí se movimentar e acontecer? Eu e a Lídia, minha esposa, nós vivemos e temos vivido uma experiência muito interessante que tem a ver com isso, de escalar na relação com Deus, de experimentar alguns passos e alguns estágios com Deus, para poder descansar e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo e a tua serva, cumpre em nós a tua palavra. No ano de 2019, nós estávamos na cidade de Manaus, na igreja presbiteriana de Manaus, e o Senhor falou com a gente: o tempo de vocês está encerrando aqui e vocês vão para outro lugar. Aí aquele ano de 2019, nós passamos a perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Para onde nós vamos? O que faremos? E aí começamos a tentar entender a voz de Deus, e começaram a surgir nos nossos corações algumas possibilidades: voltar para Sorocaba, plantar uma igreja na cidade que a gente ama demais, ouvir convites de igrejas, de pastores, amigos, de irmãos, de conselhos no Brasil para fazer parte de algum colegiado pastoral. Mas o que começou a crescer no nosso coração é que o Senhor queria nos levar para uma outra nação. Gente, naquele momento era como se eu e a Lídia fôssemos dois adolescentes também de 14 anos de idade, sem conseguir discernir e entender o que Deus iria fazer. Senhor, como assim? Para uma outra nação. E eu não falo inglês. A Lídia arranha o inglês. O que nós vamos fazer em outra nação? E aí começou a ser gerado em nós, e a gente foi escalando. O primeiro passo: vocês vão estudar. E aí fomos para os Estados Unidos, fomos estudar. Ficamos ali um semestre no ano de 2020, veio a pandemia. Inclusive, nesse ano eu encontrei o Murilo, que vai liderar a adoração daqui a pouco. Murilo, que é um grande amigo. Nós nos encontramos no CFNI, que é um seminário lá em Dallas, no Texas. E o Murilo estudou os 3 anos lá, se formou, e a gente foi para estudar, e eu queria estudar inglês. E aí eu cheguei lá no CFNI e eu vi que inglês ia ser a única coisa que eu não ia aprender, porque eu tinha que fazer trabalho, fazer prova, fazer não sei o que, e o inglês eu não ia conseguir estudar. Veio a pandemia, o dólar disparou, a gente não tinha recursos para a alta do dólar, e a gente entendeu que era hora de voltar para o Brasil, se preparar para continuar os estudos. E quando a gente volta para o Brasil, o Senhor fala com a gente: vocês não vão voltar mais para estudar, vocês vão voltar agora para me servir. Aí eu quase dei aquela risada que Deus me deixaria mudo por 1 ano. Falei: Senhor, como assim? Eu não falo inglês, Deus. Como é que vai ser esse negócio? O Senhor quer que a gente vá servir a América? E eu confesso a vocês que desde adolescente eu nunca tive um sonho de morar nos Estados Unidos, essas coisas, sabe? Sonho americano. O meu sonho era conhecer Israel. Israel era o lugar que eu sempre fui apaixonado e sou até hoje. E eu falo com a Lídia: se Deus nos der a oportunidade, a nossa velhice, eu gostaria de morar em Israel antes que Jesus volte. E depois que Ele voltar também, nós vamos reinar com Ele. Mas aí Deus começou a fazer o movimento dEle nas nossas vidas. Começou a construir, a gente começou a pensar, a gente começou a raciocinar, a gente começou a colocar as nossas dúvidas diante de Deus. E aí veio uma organização missionária e faz um convite para mim, dizendo assim: Pastor Eli, nós temos uma missão de plantação de 1000 igrejas global. E dessas 1000 igrejas, 100 igrejas nós queremos plantar na Flórida. E essas igrejas são igrejas para a língua portuguesa.
e nós queremos um pastor e um supervisor para liderar os pastores que vão plantar as igrejas na Flórida para a língua portuguesa. Aí eu falei, Deus, quer dizer então que o meu inglês, eu preciso aprender, eu sei disso. Mas então, Deus ele vai nos levando para uma escalada, onde a gente pensa, raciocina, pergunta, se relaciona, cresce, onde a gente chega a um momento como Maria que disse, aqui está a serva do Senhor, cumpre assim em mim a tua palavra. É assim que Deus quer fazer com a gente. E aí, parece que a coisa está construída, essa história? Não. Por quê? Porque a missão que nos convidou disse assim, olha, a gente quer você, só que existe uma regra na missão, nós não emitimos mais o visto religioso que antigamente a gente emitia para os missionários, pastores que vinham para a América para servir, por conta de várias questões aí que já passaram. Aí a gente falou, Deus, então como é que vai ser? Como é que é, Deus, isso? Será que é isso? Como que isso vai acontecer? A gente não tem como. E aí Deus começa a pôr em prática o que Ele já arquitetou na eternidade. E aí Ele levanta a minha esposa, que é enfermeira no Brasil, que começa a fazer um curso, que se especializa mais no inglês, que tira a certificação, que é o boarding nos Estados Unidos, e ela se torna uma enfermeira nos Estados Unidos, e a Lídia hoje já tem um emprego em Indiana, e o ano de 2024 é o ano que a nossa família se muda para lá com visto e green card para toda a família, onde a Lídia vai trabalhar como enfermeira e aonde eu vou poder servir a Deus em missões como Ele me chamou. Olha só a movimentação de Deus. A movimentação de Deus é um convite para nós recebermos Jesus, recebemos o Evangelho, o Filho do Altíssimo, que vai nos envolver com o poder dEle, que é o Deus que salva, que nos faz dar respostas para Deus, que nos faz pensar, raciocinar naquilo que Ele nos entrega, que nos faz perguntar e questionar sobre o que Deus está fazendo e o que Ele quer que a gente faça. Mas é o Deus que nos faz entregar tudo que nós temos, nos entregar totalmente. E Maria, ela finaliza essa experiência no versículo 39 e 40, quando ela toma uma atitude, ela faz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Sabe o que Maria faz depois de tudo isso? Maria busca comunhão com outros crentes. Maria busca relacionamento com outras pessoas. Lembra quando eu citei Jesus, que foi ali junto aos escribas, interpelado, que foi pressionado contra a parede, e Jesus ele cita Shema, onde ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E aí Jesus diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a movimentação de Deus, ela é relacional, porque gera relação nossa com Ele, dele conosco, mas gera relação entre o reino de Deus, entre o povo, entre a igreja. Maria, ela buscou alguém que fosse mais experiente. Maria buscou uma mulher que ela pudesse compartilhar, que ela pudesse abrir o coração dela. Se você não tem uma pessoa ainda na sua vida que você consiga compartilhar o seu jugo, compartilhar a sua peregrinação aqui nessa terra, eu oro para que Deus coloque alguém, eu oro para que Deus renove uma amizade, eu oro para que Deus coloque pessoas em que você vai colocar o seu coração de uma forma tranquila, até para confessar os seus pecados, onde você encontra segurança, onde você também encontra um lugar de apoio, que vai te impulsionar a ir adiante, que vai te impulsionar a crer que a palavra que você recebeu veio de Deus. É muito bom ter amigos de caminhada. É muito bom ter pessoas que Deus coloca perto da gente, para que a nossa fé seja fortalecida. Sempre quando a gente vem para esses encontros aqui, a convite da pastora Hilda, pastor Silas, a gente sempre vem com amigos. Então, eu e o Zé, nós temos uma caminhada de 23 anos. 23 anos. O Zé era mais magro, tinha mais cabelo.
Mas 23 anos que a gente compartilha, mas então foi uma amizade que sempre, não, nós já brigamos, sim. Mas é um amigo de jugo, que eu posso entregar a chave da minha casa e falar: Zé, eu preciso sair, tá? A chave da minha casa está com você. E eu sei que ele pode entregar a chave da casa dele para mim também. O que Deus faz no reino dele aqui na terra é construir um reino de amigos. Maria foi atrás de uma amiga, Isabel. Eu não sei se você já tem uma Isabel na sua vida. Alguém experiente, sábia, comprometida com o Evangelho. Alguém que é cheia do Espírito Santo. Aquela mulher ficou tomada pelo Espírito Santo. O bebê começou a chacoalhar no ventre de Maria e ela percebeu: Deus está aqui. E Maria, depois disso, levanta uma adoração a Deus. Ela levanta uma oração de adoração, ela faz um cântico, e ela começa a dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes nos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas os despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão, os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. É o cântico de uma mulher que reconhece que a presença de Deus era sobre ela, que Jesus, o Deus encarnado, estava no ventre daquela mulher, e ela estava correspondendo, dizendo: Senhor, eu te adoro de geração em geração, eu te adoro porque tu és exaltado, tu és soberano, tu és um Deus grande. Ah, Deus, faz em nós, Senhor, faz em nós, Senhor. Um dia o Evangelho foi anunciado aos nossos corações, mas é possível que durante a nossa caminhada a gente tenha se esfriado ou se esquecido de que o mesmo Cristo, Ele ainda vive e reina, que o mesmo Cristo fortalece as nossas vidas e nos faz trazer respostas. Senhor, é nesse ambiente de oração e de adoração que nós queremos também escalar a nossa relação com o Senhor. É nesse ambiente, ó Deus, de oração e adoração que nós queremos apresentar também os nossos medos, temores, pavores, reconhecendo que o Senhor tem respostas. Nem sempre o Senhor vai nos dar essas respostas, mas a nossa relação de confiança é construída em Ti, ao ponto da gente dizer: cumpre em mim, Senhor, a Tua palavra. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Senhor, não nos deixe sozinho nessa jornada. Coloque pessoas, como o Senhor fez na vida da Maria. Coloque pessoas, coloque amigos. Gere em nós, ó Deus, esse anseio por construirmos um reino de amigos nessa jornada, nessa experiência que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
nós te amamos, nós te adoramos.